A guerra na Ucrânia está se tornando cada vez mais perigosa e imprevisível. A Rússia e a OTAN estão em rota de colisão, e o mundo inteiro está em alerta. Será que estamos à beira de uma nova guerra mundial? Quais são as causas, as consequências e as possíveis soluções para este conflito? Seja bem-vindo! Este é o canal Informação de Fato. Você sabia que esse conflito pode levar a uma nova guerra mundial? Isso é o que muitos especialistas estão alertando. Vale lembrar que a guerra na Ucrânia começou em 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a região de Donbás, no leste da Ucrânia, alegando proteger os ucranianos, de origem étnica russa, que vivem nas áreas separatistas de Donetsk e Luhansk. A Ucrânia e seus aliados ocidentais condenaram a invasão como uma violação da soberania ucraniana, e uma tentativa da Rússia de restabelecer a zona de influência da antiga União Soviética. Desde então, a guerra se tornou um conflito armado de grande escala, com milhares de mortos, feridos e deslocados. A guerra também afetou a economia global, causando instabilidade nos mercados financeiros, aumento dos preços do petróleo e do gás, sanções comerciais e diplomáticas, e escassez de alimentos em algumas regiões. Mas por que essa guerra pode se transformar em uma guerra mundial? Bem, existem vários motivos para isso. O primeiro deles é que a Ucrânia é um país estratégico para a segurança da Europa e do mundo. A Ucrânia faz fronteira com 7 países, incluindo 4 membros da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar formada pelos Estados Unidos e seus aliados europeus. A Ucrânia também tem acesso ao Mar Negro e ao Mar de Azov, que são importantes rotas comerciais e energéticas. O segundo motivo é que a Rússia é uma potência nuclear, que possui o maior arsenal de armas nucleares do mundo. A Rússia já ameaçou usar essas armas em caso de uma intervenção militar da OTAN na Ucrânia. Isso poderia provocar uma resposta nuclear dos Estados Unidos e seus aliados, gerando uma escalada catastrófica. O terceiro motivo é que a guerra na Ucrânia pode envolver outras potências regionais e globais, como a China, a Turquia, o Irã e Israel. Esses países têm interesses econômicos, políticos e militares na região, e podem apoiar ou se opor à Rússia ou à Ucrânia. A China, por exemplo, é um parceiro comercial da Rússia, mas também tem relações com a Ucrânia. A Turquia é um membro da OTAN, mas também tem laços históricos e culturais com os tártaros da Crimeia, que são uma minoria muçulmana perseguida pela Rússia. O Irã é um rival da Rússia no Oriente Médio, mas também tem relações com a Ucrânia. Israel é um aliado dos Estados Unidos, mas também tem uma grande população de origem ucraniana. Esses países podem entrar em conflito uns com os outros por causa da guerra na Ucrânia, ou tentar mediar uma solução pacífica. De qualquer forma, eles podem influenciar o rumo dos acontecimentos e aumentar ou diminuir o risco de uma guerra mundial. Segundo matéria publicada no site da Veja no dia 1º de maio de 2023, o ex-premier russo Dmitry Medvedev chamou atenção para os riscos de um confronto de magnitude internacional. Aliado político do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele afirmou no dia 25 de abril de 2023, em uma conferência em Moscou, que o mundo provavelmente está à beira de uma nova guerra mundial, citando ainda o aumento dos riscos de um confronto nuclear. O mundo está doente, e muito provavelmente à beira de uma nova guerra mundial. Medvedev acrescentou que uma nova guerra mundial não é inevitável, mas os riscos de um confronto nuclear estão crescendo, e são mais sérios do que as preocupações com a crise climática e o aquecimento do planeta. A OTAN, fundada pelos Estados Unidos, condenou a invasão russa da Ucrânia como uma apropriação imperial de terras. A Ucrânia prometeu lutar até que todos os soldados russos se retirem de seu território e afirma que as ameaças nucleares de Moscou são apenas um discurso para intimidar os países ocidentais, para que restringam a ajuda bélica à Ucrânia. Estaríamos à beira de uma nova guerra mundial? Deixe seu comentário. Você acredita nessa possibilidade nos dias de hoje? Em verdade, no último dia 14 de agosto, numa segunda-feira, o norte da Europa viveu momentos de tensão e preocupação. Uma operação de patrulha aérea com bombardeiros e caças russos provocou o alerta em 3 países da OTAN, entre eles Dinamarca, Holanda e Reino Unido.
Esses países tiveram que enviar caças para interceptar as aeronaves russas que testavam os limites do seu espaço aéreo. A operação russa durou 7 horas, e envolveu bombardeiros estratégicos Tupolev 160, 95ms e 22M3, todos capazes de empregar armas nucleares, apoiados por caças Sukhoi 27, 35 e MiG-31. O primeiro país a reagir foi a Dinamarca, que acionou caças F-16 para interceptar 2 Tupolevs 95. Os aviões russos desviaram da rota após entrar sobre o território dinamarquês. A Holanda também despachou 2 F-16 para evitar a invasão do seu espaço aéreo. Pouco depois, foi a vez de o Reino Unido decolar 2 caças Eurofighter da Escócia, apoiados por um avião de reabastecimento aéreo, para acompanhar 2 Tupolevs 95, possivelmente os mesmos envolvidos no episódio anterior. Esses incidentes em si não são incomuns, praticamente toda semana ocorrem interceptações de lado a lado nos pontos de atrito entre as grandes potências. Mas o escopo da ação do último dia 14 chamou a atenção, em especial no momento de grande tensão entre Moscou e o Ocidente devido à guerra da Ucrânia. Nesses casos, há quase sempre a intenção dos rivais de testar a rapidez de reação do potencial inimigo. Geralmente não há invasão de espaço aéreo, mas isso ocorre eventualmente. O objetivo é mostrar força e dissuadir possíveis intervenções militares. Por outro lado, também há o risco de erros de cálculo, acidentes ou provocações que podem levar a um conflito maior. Enquanto a guerra não encontra sua definição, ficam 2 perguntas. Quais são as consequências da guerra da Ucrânia para a segurança global? Quais são as possíveis soluções para este conflito? É difícil prever a resposta da primeira pergunta. O que sabemos é que as consequências podem ser graves e perigosas. Segundo alguns especialistas, a guerra na Ucrânia é o maior ataque militar convencional visto desde a Segunda Guerra Mundial, e pode levar a uma nova guerra fria entre a Rússia e o Ocidente. Além desta ameaça, a continuidade da guerra pode causar uma crise alimentar, energética e financeira que pode afetar mais de 1/5 da humanidade, especialmente os países em desenvolvimento, que já sofrem com os impactos das mudanças climáticas. As sanções econômicas impostas pelos países ocidentais à Rússia, por causa da sua agressão à Ucrânia, podem ser ampliadas e endurecidas, prejudicando o comércio e a cooperação entre as partes. Existe ainda a possibilidade do envolvimento de outras potências regionais e globais, como a China, a Turquia, o Irã e Israel. Esses países têm interesses econômicos, políticos e militares na região, e podem apoiar ou se opor à Rússia ou à Ucrânia. Além disso, existe o risco de um confronto nuclear entre a Rússia e a OTAN, que poderia provocar uma catástrofe humanitária e ambiental. Isso porque a Rússia possui o maior arsenal de armas nucleares do mundo, e já ameaçou usá-las em caso de uma intervenção militar da OTAN na Ucrânia. Segundo alguns analistas, existem pelo menos 5 cenários possíveis para o desfecho da guerra na Ucrânia. Uma guerra curta. Nesse cenário, a Rússia intensifica suas operações militares e conquista rapidamente a Ucrânia, impondo um regime pró-Moscou. Esse resultado seria muito custoso em termos de vidas humanas, relações diplomáticas e sanções econômicas. Além disso, seria instável e vulnerável à resistência interna e externa. Uma guerra longa. Nesse cenário, a guerra se prolonga por meses ou anos, sem uma vitória decisiva de nenhum dos lados. A Ucrânia recebe apoio militar e financeiro do Ocidente, enquanto a Rússia mantém sua pressão e influência sobre as regiões separatistas. Esse resultado seria muito desgastante para ambos os lados e para a população civil, além de aumentar o risco de um confronto nuclear. Uma guerra europeia. Nesse terceiro cenário, a guerra se espalha para fora das fronteiras da Ucrânia, envolvendo outros países da região, como Polônia, Romênia, Moldávia, Belarus e Turquia. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, entra em conflito direto com a Rússia, que conta com o apoio da China. Esse resultado seria catastrófico para a segurança e a estabilidade global, podendo levar a uma nova guerra mundial.
Solução diplomática. Nesse cenário, há uma negociação política entre as partes envolvidas no conflito, mediada por organizações internacionais como a ONU, a Organização das Nações Unidas, e a OSCE, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. A Ucrânia mantém sua soberania e integridade territorial, mas concede maior autonomia às regiões separatistas. A Rússia retira suas tropas e reconhece o direito da Ucrânia de se integrar ao Ocidente. As sanções econômicas são suspensas e a cooperação em questões de segurança é retomada. Esse resultado seria o mais desejável para a paz e o desenvolvimento da região, mas também o mais difícil de ser alcançado. Putin deposto. Nesse cenário, há uma mudança de regime na Rússia, provocada por uma revolta popular ou um golpe militar. O presidente Vladimir Putin é afastado do poder, e substituído por um líder mais moderado e disposto ao diálogo. A Rússia encerra sua agressão à Ucrânia, e busca uma reconciliação com o Ocidente. Esse resultado seria surpreendente e improvável, mas não impossível. A guerra na Ucrânia é um assunto muito sério e preocupante, que requer atenção e solidariedade de todos. Não há uma resposta fácil ou rápida para resolver esse conflito, mas existem algumas possibilidades de diálogo e negociação. Uma delas é o chamado formato Normandia, que reúne os líderes da Ucrânia, da Rússia, da França e da Alemanha, para discutir uma solução política e diplomática. Outra é o chamado formato de Genebra, que envolve os Estados Unidos, a União Europeia, a ONU, a Organização das Nações Unidas e outras organizações internacionais, para promover um cessar-fogo e uma ajuda humanitária. Na sua opinião, qual será o futuro deste conflito? Qual das soluções citadas acima você acredita ser a mais provável? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos. O que nós podemos fazer como cidadãos comuns é nos informar sobre o assunto, apoiar as iniciativas de paz e denunciar as violações dos direitos humanos. Também podemos enviar mensagens de apoio e solidariedade aos ucranianos, que estão sofrendo com essa guerra. Eles precisam saber que não estão sozinhos, e que nós nos importamos com eles. Esse foi o vídeo sobre a guerra na Ucrânia e o risco de uma guerra mundial. Espero que vocês tenham gostado e adquirido mais conhecimento sobre este conflito. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, comentário ou sugestão, podem deixar nos comentários. Um grande abraço a todos, e até o próximo vídeo.